Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos começar com uma introdução sobre estruturas musicais. Ah, a gente não trabalha necessariamente com um padrão, né? Ou com regras, né? Como uma expressão de arte, a música é uma forma livre, mas eu vou passar aqui alguns conceitos, né? Vou passar assim um pouco da introdução sobre as estruturas musicais. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessas questões, tanto na música instrumental, quanto na música popular, na música com letra cantada, enfim, né? Mas vamos lá, passar aqui um pouco dos conceitos das estruturas musicais para vocês. Vamos partir da premissa, que nós já estudamos em aulas anteriores, de que a música é uma expressão de arte que ocorre dentro de um parâmetro temporal, quer dizer, um intervalo de tempo, né? Uma música tem início, meio e fim. Vou deixar isso um pouco mais claro, né? Essa ideia um pouco mais clara a seguir. No campo das artes plásticas, por exemplo, né? Eu estou deixando aqui duas imagens para vocês. Estou deixando aqui o quadro que é o Grito, e estou deixando aqui a clássica escultura do Pensador. Diferente de uma música, elas são manifestações de arte que estão, né? Você olha o quadro e você interpreta ele a partir do momento em que você o vê, ou a escultura você interpreta, você absorve aquilo, interpreta aquilo a partir do momento em que você vê, mas ele está, né? Toda vez que você olhar para o quadro, ele vai estar daquele jeito, toda vez que você olhar para a escultura, ela vai estar daquele jeito, né? No caso da música, a gente tem uma manifestação diferente nesse sentido. Seja ela escrita ou seja ela executada, é uma manifestação de arte que só existe dentro de um determinado intervalo de tempo, com começo, meio e fim, né? Isso acaba fazendo com que a música seja mais próxima, esteja mais relacionada, né? Como se a gente fica mais fácil da gente compreender isso, e é nesse sentido que eu quero que a gente raciocine aqui, como se ela fosse uma história, como se fosse um livro, né? Que funciona dentro do mesmo conceito, né? Você tem uma história, mas toda história tem um começo, meio e fim, né? Toda mensagem tem um começo, meio e fim. Ela existe dentro de um intervalo de tempo, né? E ela tem uma ordem, ela está organizada de alguma maneira para que você compreenda a mensagem. A gente precisa de lembrar que é possível contar uma história ou passar uma mensagem mesmo na música instrumental, né? Mesmo que não tenham palavras ou que não seja tão explícito. É lógico que uma música com letra, uma poesia cantada, um manifesto cantado, um verso cantado, enfim, um texto cantado, ele tem uma mensagem direta, objetiva, né? Isso é indiscutível. Só que a gente também consegue pensar nisso no caso da música instrumental. Eu vou. A gente vai fazer uma audição aqui e eu vou passar por uma obra bem conhecida para essa ideia acabar. Vamos ver se a gente consegue desmistificar isso e deixar isso bem claro. Nós vamos fazer aqui a análise das quatro estações de Vivaldi, que é esse carinha aí que está na foto, né, com a carinha de maroto. A Vivaldi compôs as quatro estações em 1723, tem algum tempo já, né? Isso faz com que seja uma obra bem conhecida. Se você não se lembra das quatro estações, você vai se lembrar agora. Vamos lá. As quatro estações, como obra musical, ela é dividida em quatro capítulos. Ou seja, eu fiz ali a associação com um livro, né, com a história de um livro.
e aqui fica bem evidente. Nós temos alguns movimentos. Nós temos aqui o capítulo 1, que seria o concerto número 1, que é a primavera. Nós temos o concerto número 2, que seria o capítulo número 2, que é o verão. O concerto número 3, que é o outono. E o concerto número 4, que seria o último capítulo, que seria o inverno. Cada capítulo, vamos dizer assim, né? Cada parte desse concerto está dividido em 3 partes. Né? O Vivaldi usou essa métrica. Então, por exemplo, a gente tem aqui a primavera, que é composta de 3. Vamos dizer assim, se a primavera é um título, né, de um capítulo, nós teremos outros subtítulos no meio, né? Nós temos um primeiro movimento, que é um allegro. Nós temos um segundo movimento, que é o largo. E temos o terceiro movimento dessa peça, que é um allegro pastorale. Vamos ouvir aqui. E aí... Bom, vamos ouvir e aí eu já faço comentário. Nós estamos ouvindo aqui um trecho do primeiro movimento, né? Que é o allegro da primavera. O que Vivaldi fez aqui? Ele tentou, de alguma maneira, com a sonoridade, com a expressão, com a forma como os instrumentos aparecem, a intensidade, a velocidade das peças, ele tentou, de alguma maneira, compor e desenhar cenários que a gente pudesse imaginar, né? Eu vou voltar aqui o começo da primavera e aí eu vou pedir para você fazer um exercício que é ouvir isso imaginando o começo da primavera, né? Uma manhã de começo de primavera. Se você fechar os olhos e estiver ouvindo esse som, imaginando isso, você vai perceber que é a trilha sonora perfeita para uma manhã de primavera. A manhã calma, com os passarinhos cantando, um jardim bonito, né? Olha aqui, ó. Seguindo adiante, Vivaldi continua. Mas o segundo concerto também tem 3 movimentos, né? Eu queria que vocês prestassem atenção no nome dos movimentos, porque eles também indicam, né? Eles dão uma ideia, até visual pra gente, do que esse trecho quer passar. O primeiro movimento aqui, ó, do concerto número 2, que é o capítulo, né, vamos dizer assim, sobre o verão, é um allegro non molto, né? Vou traduzir aqui de maneira muito rudimentar, que é alegre, mas não muito. Se a gente voltar lá no slide anterior, se a gente voltar aqui no anterior aqui, em que a gente estava falando da primavera, você perceba que ele era um allegro, né? E que ele foi composto em um tom maior, que dá uma sensação de alegria, dá uma sensação, dá um up, né? E a gente percebe aqui, por exemplo, no verão, que ele me traz um primeiro movimento que chama-se Allegro non molto, quer dizer, não muito alegre, e esse trecho está em Sol menor. Eu consigo até concluir que Vivaldi, eu acho que não gostava muito do verão, não gostava muito do calor. Ele pode ser parecido comigo, devia ter algum problema de pressão baixa ou coisa do tipo, e ele não gostava muito do calor. Porque ele fez uma primavera feliz, ele fez uma trilha sonora para uma primavera feliz, e a trilha sonora
Do verão, ela é toda, inclusive, em tons menores, né? E que dá uma certa sensação de melancolia. Vamos ouvir aqui, ó, vai ficar evidente. Eu não vou ficar o tempo todo interpretando a obra para vocês. Eu espero que vocês, inclusive, ouçam, procurem a obra e ouçam, né? É muito fácil de encontrar, muito fácil de ouvir. Ela completa. Você vai precisar dedicar um pouco de tempo, porque é uma obra extensa, né? É uma canção, vamos dizer assim, uma música extensa. Se você contar os 4 concertos. Mas eu recomendo. Acho que você pode colocar isso na sua casa para ouvir durante o dia, enquanto você faz algumas as suas atividades e até exercitar, né? Não só a leitura, mas como é que você sente o que está ouvindo. Mas aí eu acho que dá para perceber que Vivaldi ele tinha alguma coisa com o verão, né? Ele fez um verão meio melancólico. Eu não sei se ele não gostava do calor, se alguma coisa triste aconteceu para ele no verão, mas enfim. Vamos seguir aqui. Eu queria destacar aqui o terceiro movimento em sol menor do verão, que é o que eu poderia dizer que é a parte Águas de Março que o Vivaldi colocou na obra, né? Em todo canto, o final do verão, o final da estação do verão é aquela coisa, né? São as águas de março, no nosso caso, né? Que é o final do nosso verão. São chuvas fortes, tempestades e tal. E aqui tem um movimento assim que é um som conhecidíssimo do Vivaldi que representa justamente esse momento do clima, da tempestade, das chuvas torrenciais, né, que é esse movimento presto aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu, mas eu vou colocar ele aqui para a gente ouvir um trecho. E eu gostaria que você é, prestasse atenção, tá? Eu espero que você esteja ouvindo isso com fone. Preste atenção, fecha o olho um pouco e tenta imaginar como cenário, né? Uma tempestade, uma chuva de verão, tendo esse movimento, esse presto, como tema. Tenta imaginar a sensação do vento, né, da água, a força da tempestade. Vamos para o próximo concerto.
Aqui nós temos o outono. Perceba que no outono, nas estações de transição, né, que são a primavera e o outono, Vivaldi de novo começa com tons maiores e um allegro, né? Eu acho que ele era, acho que a gente tinha uma coisa em comum. A gente gostava de frio e ele começa com um allegro no outono. Eu acho também que ele quer passar a ideia de que ele gostava de festas juninas ou coisa do tipo. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, olha só. De novo, né, uma estação de transição. É legal você ouvir isso com calma, com atenção, né? Ouvir os concertos completos. Não é muita coisa. Pode parecer para quem não está habituado a ouvir música clássica, por exemplo, mas não é muita coisa. Mas vamos lá. Vou tocar aqui um trecho do outono. Vocês vão ver que Vivaldi gostava de frio e era chegado numa festa junina, né? No começo do outono ele gostava das festas juninas. Olha só. Vamos ouvir aqui. Vamos tentar imaginar um cenário de outono já depois da calma, né? Já acalmando o clima, né? A gente está indo para o inverno e já passaram aquelas chuvas torrenciais, já passou aquela coisa do verão, aquela coisa intensa do verão. Então vamos tentar imaginar aqui como é que Vivaldi passa esse cenário pra gente, ó. Criança empinando pipa no vento, aquele clima ameno, né? Não tá nem muito quente nem muito frio ainda. Tá rolando uma transição da estação, as pessoas na rua, né? Aqueles dias com céu bonito, sem chuva, né? Com o tempo começando a ficar seco, a gente não tem mais aquela chuva, tem aqueles dias sem nuvem nenhuma, né? O céu aberto. Dá pra imaginar esse cenário, não dá? De novo, começa com um alegro, em um tom maior, inclusive. Um pouco de vento, talvez. A velocidade aumentando. Pro último concerto, primeira parte do último concerto, né, que é o inverno. O inverno também, de novo, todo em tons menores, todos de alguma maneira, tudo de alguma maneira melancólico, né? Tem essa coisa do frio. A gente fica com uma impressão, né, daquela coisa das folhas caindo, do tempo mais cinza, do céu mais fechado. É um período né, cheio de roupa, um período mais melancólico. Vamos ver se a gente consegue fechar os olhos e imaginar esse começo do inverno. Não coloquei aqui, escolhi necessariamente. Eu escolhi aqui o primeiro movimento, né, desse concerto, do concerto sobre o inverno, mas vamos tentar imaginar aqui a gente dentro desse inverno. Vamos tentar imaginar essa trilha sonora para o inverno que a gente conhece. Vamos lá.
deixaria tocar tudo, porque eu acho muito bonito, mas eu espero que vocês ouçam depois. Acho que ficou claro, né? Acho que para causar uma sensação, tenta imaginar isso como uma trilha sonora e isso está pintando um cenário, está pintando uma. Isso está compondo uma história, né? Está contando uma história. Então, aqui fazendo um breve resumo, né? Ele fez ele escreveu esses concertos, né? Na verdade você pode imaginar isso como uma música só, é um livro só, dividido em 4 capítulos, cada capítulo falando de uma estação, de um período de tempo, né? Todos eles têm um começo, meio e fim, todos eles têm, inclusive, tem 3 movimentos, né? Ele faz isso dentro desse capítulo, ele coloca começo, meio e fim. Aqui ele trabalha algumas coisas que são dinâmicas, né? A questão e eu não quis aumentar ou diminuir o volume de propósito. Aliás, não faça isso quando você estiver ouvindo música, porque quando o músico pensa nessa dinâmica é importante. Os instrumentos tocando de maneira mais suave e estão mais ao fundo, e de repente vem uma coisa mais intensa à frente, né, um pouco mais de volume, um pouco mais de punch no som, não cometa a falha de ir lá, nossa, tá baixinho isso aqui, vou aumentar o volume, entendeu? Aquilo faz parte, inclusive, da composição, né? Você tem uma brisa e você tem um vento forte, os dois são absolutamente diferentes. Você tem um som mais suave, você tem um som mais calmo e você tem um som mais intenso. Aquilo faz uma dinâmica, a dinâmica disso faz uma diferença absurda, né? Isso é uma coisa que foi utilizada aqui. A segunda coisa são as tonalidades. Então você tem assim tonalidades maiores que dão uma impressão mais alegre, mais feliz, né? Mais quente. E ele usa tonalidades menores também para causar uma sensação mais melancólica, mais triste, né? Pintar um cenário com cor diferente. Tem a velocidade também, né? Com como as coisas acontecem. Tem horas que. Vocês ouviram trechos em que está um pouco mais lento, tem trechos que estão um pouco mais rápidos, né? Então a divisão das notas tá menor, assim, a subdivisão está menor, então você ouve mais notas acontecendo no mesmo tempo. Tudo isso é para causar uma sensação, né? É um método de expressão para causar uma sensação. O que aconteceu, na verdade, foi que, de maneira instrumental, Vivaldi escreveu uma história. E aí fica claro, né? Então, a gente tem aqui o que eu queria deixar claro, que a música instrumental também acaba contando uma história, né? Com começo, meio e fim, como uma música cantada, como uma música popular, enfim. Eu usei uma música clássica aqui como referência, porque isso fica bem óbvio, mas você pode prestar atenção em tudo que você ouve, é, tudo que você ouve, inclusive de música instrumental, de alguma maneira está arranjado nesse sentido. Eu vou voltar ao paralelo do livro, né? É óbvio que, por exemplo, no caso da música clássica, há uma junção das duas coisas que é muito clara. A gente conhece, inclusive, como a ópera, né? Que já, além da questão da música instrumental, está servindo como um fundo, está compondo um cenário, está contando uma história. Na ópera, você tem também atores, né, que estão cantando e interpretando aquela história, né? E aí, enfim, a interpretação fica óbvia, fica evidente. Até mesmo que você continua acontecendo como na música instrumental. Nada está sendo dito, mas muito está sendo falado. No caso de uma ópera, por exemplo, mesmo que você não entenda a língua em que ela foi feita, você, através de todo o contexto que é desenhado, né, pelos atores, pelo cenário e, essencialmente, pela música, você consegue compreender a mensagem que está contida ali, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham conseguido absorver esse conceito. E a partir da próxima aula nós vamos tratar da estrutura de canção popular. Eu falei agora sobre música instrumental, música clássica, mas vamos falar sobre música popular e música escrita, né?
dar um pouco de atenção para o pessoal também que está querendo saber disso e que faz parte do nosso curso aqui, tá certo? Um abraço.